Eu fui eleita líder de igreja em abril de 2020 para assumir o trabalho de rega. Notei que alguns recém-convertidos não participavam das reuniões consistentemente, atrasavam-se e saíam cedo. Alguns estavam ocupados com o trabalho ou a escola e diziam que viriam quando tivessem tempo. Alguns não vinham porque eram enganados pelas mentiras do Partido Comunista e mundo religioso. Tentamos conversar com eles, mas alguns não atendiam o telefone, praticamente desapareceram. Pensei que tínhamos tentado conversar com eles e que não queriam participar, então não éramos responsáveis por isso. Estava na hora de desistir deles. Além disso, Deus quer o melhor das pessoas, não o maior número delas. Ele salva aqueles que têm fé verdadeira, que amam a verdade. Se não tivessem fé verdadeira, nenhum esforço nosso importaria. Então, sem oração nem busca e sem discutir com minha líder, decidi expulsar esses recém-convertidos. Tentei conversar com alguns deles, mas eles não queriam participar das reuniões. Então, senti mais segurança no meu julgamento. Uma irmã percebeu a expulsão de muitos recém-convertidos por 2 meses seguidos. E me perguntou se era apropriado fazer isso. Disse que poderíamos comungar com nossa líder e aprender os princípios. Sim. Eu pensei que era assim que eu tinha lidado com isso no passado. Tentamos conversar com eles, mas nem conseguimos contato e alguns desistiram de ser crentes. Não era preciso buscar princípios, então rejeitei a sugestão dela. Depois, senti-me um pouco incomodada. E me perguntei se era mesmo a coisa certa a se fazer. Mas então, pensei que não poderia estar errada, pois tínhamos oferecido apoio. Mas eles não quiseram vir às reuniões e isso não era culpa nossa. Achava que não eram crentes verdadeiros. Embora me sentisse inquieta, não orei nem busquei. E desisti de alguns recém-convertidos todos os meses. Mais tarde, minha líder descobriu que eu não estava seguindo os princípios nisso e me criticou duramente, dizendo que eu não tinha princípios e não buscava, só fazia o que eu queria. Ela disse que era muito difícil para cada um deles vir para diante de Deus, que os irmãos nas outras igrejas estavam fazendo de tudo para apoiá-los, mas eu os descartava com indiferença. Delimitava-os sem oferecer apoio com amor. Eu fui irresponsável. Sim. Então ela me perguntou por que eles não participavam das reuniões, que noções e problemas tinham se eu tentara resolvê-los com comunhão e se tentara pensar em outras maneiras de ajudá-los. Sim. Não pude responder uma única de suas perguntas. Como um filme, lembrei das cenas que eu descartara os recém-convertidos. No fim, percebi que eu não tinha sido responsável para com eles, que eu não os tinha ajudado nem apoiado com amor. Eu não entendi claramente quais eram suas noções não resolvidas, nem por que não participavam das reuniões. Eles não tinham participado por um tempo, então achei que tinham perdido o interesse e não lhes dei atenção. Vi que realmente deixei de cumprir minha responsabilidade pela vida deles e os rejeitava indo contra os princípios. Eu realmente carecia de humanidade. Então vim para diante de Deus para orar, pedindo que Ele me esclarecesse e guiasse a entender sua vontade e para refletir e aprender sobre mim mesma. Amém. Depois disso, vi esta passagem das palavras de Deus. Você deve ter cautela para com as pessoas que você evangeliza. Cada vez que você prega o evangelho a alguém, é como dar à luz uma criança recém-nascida. A vida dela é muito frágil. E ela precisa da nossa paciência, do nosso amor maior. Além disso, exige certos métodos e abordagens. O importante é que lhe comuniquemos todas as verdades que Deus expressou para a salvação da humanidade, a fim de lhe trazer benefícios e, na medida do possível, permitir que aqueles que podem entender a voz de Deus voltem para diante de Deus.
Essas são a responsabilidade e a obrigação de cada pessoa. Algumas pessoas são de calibre pobre e não têm fé há muito tempo. Não conhecem a verdade, porém acreditam em Deus, sinceramente. Devido ao seu calibre pobre e por não conhecerem a verdade nem a buscarem quando algo acontece, elas costumam ser negativas. Sentem que ter fé é difícil demais, que não são boas o suficiente, temem que não serão salvas e até jogam a toalha e desistem voluntariamente, o que equivale a eliminar a si mesmo. No seu coração, elas pensam: Deus não me elogiou por minha fé. E Ele também não gosta de mim. E eu não tenho muito tempo para ir às reuniões. Minha família é pobre e eu preciso ganhar dinheiro. E assim por diante. Tudo isso se torna a razão pela qual não podem ir à reunião. Se não for rápido em descobrir o que está acontecendo, você pensará que elas não amam a verdade nem a Deus, que não se interessam por seu dever, que cobiçam confortos carnais, buscam coisas mundanas e não conseguem renunciar. E por causa disso, você as deixará ir embora. Na verdade, é por causa das dificuldades delas que elas se tornam negativas. Se você conseguir resolver esses problemas, elas não serão tão negativas e serão capazes de seguir a Deus. Quando são fracas e negativas, elas precisam de apoio. Se você as ajudar, elas serão capazes de se reerguer. Mas se você as ignorar, elas desistirão facilmente. Isso depende de se as pessoas que fazem o trabalho da igreja têm amor, se carregam esse fardo. O fato de algumas raramente virem às reuniões não significa que careçam de fé verdadeira, que careçam de sinceridade e desejo de acreditar, ou que cobicem prazeres carnais incapazes de deixar de lado família e trabalho. Muito menos devem ser julgadas como emotivas demais ou apaixonadas pelo dinheiro. É que, nessas questões, as estaturas e as aspirações das pessoas são diferentes. Algumas buscam a verdade ardentemente e estão dispostas a sofrer e a desistir de coisas. Algumas têm pouca fé e, confrontadas com adversidades, são impotentes e ficam para trás. Se ninguém as ajudar ou apoiar, elas vão jogar a toalha, elas vão desistir. Em tais momentos, elas precisam de apoio, de cuidado e de assistência. Isto é, a menos que sejam não crentes, sem amor pela verdade, pessoas más, caso em que podem ser ignoradas. Se forem pessoas boas e receptivas e de calibre bastante bom, então devem ser ajudadas e apoiadas. Amém. Amém. Fiquei envergonhada quando refleti sobre isso. Deus se tornou carne nos últimos dias e veio falar e operar para a nossa salvação. Ele sabe quão profundamente Satanás nos corrompeu, que somos rebeldes e resistimos. Ele faz de tudo para salvar cada pessoa. Com certeza. Deus não rejeitaria casualmente uma pessoa enquanto houver um pingo de esperança. Deus transborda de misericórdia e tolerância pelos humanos. Seu amor por nós é tão grande. Amém. Sim. Aqueles recém-convertidos eram iguais a recém-nascidos. Eles ainda não entendiam a verdade e não tinham fundamento no caminho verdadeiro. Eram frágeis na vida. Deus exige que tenhamos amor e tolerância tremendos por eles. Contanto que tenham fé verdadeira e humanidade boa, mesmo que sejam fracos, tenham noções religiosas e estejam ocupados demais para as reuniões, não podemos descartá-los casualmente. Verdade. Não podemos descartá-los por algo tão pequeno, pensando não serem crentes verdadeiros só porque não participam das reuniões, e então ignorá-los completamente. Isso é acabar com eles. Sim. É, sim. Quando eu era nova na fé, eu não ia às reuniões porque estava ocupada em casa. Mas os irmãos foram compreensivos e adequaram os horários das reuniões à minha agenda e comunicaram comigo incansavelmente. Sua ajuda e apoio me permitiram ver a importância de buscar a verdade e pude sentir o amor e a tolerância de Deus por mim. Depois pude me reunir normalmente e assumir um dever. Graças a Deus.
Se os irmãos tivessem me desprezado na época, pensando que eu não amava a verdade e era uma incrédula, eles teriam desistido de mim muito tempo atrás e eu não estaria aqui hoje. Sim. Vi que eu não considerava a vontade de Deus, nem as dificuldades dos novos crentes. Não gostava deles e estava descontente. Achava que eram ocupados com várias coisas, que tinham muitas noções. Então os delimitei e rejeitei. Não quis pagar um preço maior para ajudá-los. Minha humanidade era tão maligna. Eu não assumi a responsabilidade pelos recém-convertidos. Então orei a Deus. Deus, estou arrependida. Por favor, guia-me a corrigir minhas falhas, o quanto antes, a ajudar e apoiar essas pessoas com amor. Amém. 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 Assim, eu e outros irmãos oferecemos apoio aos novos crentes. Perguntamos sobre suas dificuldades e comungamos com eles. E alguns deles voltaram para as reuniões. Que ótimo. Graças a Deus. Uma estava tão ocupada no trabalho que era difícil vir às reuniões. E ela disse, contanto que eu acredite no meu coração, Deus jamais me expulsará. Antes eu achava que ela se concentrava em ganhar dinheiro e não tinha fé genuína. Mas, ao obter um entendimento dela, vi que ela não aparecia nas reuniões porque nossos horários não funcionavam para ela. Ajustamos nossos horários à agenda dela e comungamos com ela, para ela entender que nos últimos dias, Deus usa a verdade para purificar e salvar o homem. Que crentes reais devem se reunir e comungar as palavras de Deus, buscar e ganhar a verdade, livrar-se de sua corrupção e experimentar mudança em sua vida. Que só assim serão salvos por Deus e terão sua aprovação. Sim. Se você tem fé sem participar das reuniões, só crê em seu coração e reconhece Deus, ou o trata como um passatempo, aos olhos de Deus, você é igual a um incrédulo. Mesmo que creia até o fim, você nunca ganhará a aprovação dele. Correto. Por meio da comunhão, ela percebeu que tinha uma perspectiva errada e quis voltar para as reuniões. Graças a Deus. Isso significava que ela podia aceitar a verdade e era uma crente verdadeira. Sim. É mesmo. Senti-me péssima e cheia de remorso vendo todas essas pessoas voltando às reuniões. Eu estivera descartando pessoas arbitrariamente. Quase arruinei as chances delas serem salvas, o que seria um grande mal. Sim. Um dia, minha líder me perguntou: desde que assumiu o trabalho de rega, quantos recém-convertidos você perdeu por causa da sua irresponsabilidade? Quando desistiu deles, você buscou os princípios da verdade? Eu não soube o que responder. Então, ela me mandou uma passagem das palavras de Deus. Se não importa o que façam, as pessoas seguem suas próprias ideias, consideram as coisas em termos altamente simplistas, fazem o que querem e não buscam a verdade. Se existe uma total falta de princípios e em seu coração, elas não pensam em como fazer o que Deus exige ou de um jeito que o satisfaça e sabem apenas seguir teimosamente sua própria vontade, então Deus não tem o seu lugar no coração delas. Algumas pessoas dizem, eu só oro a Deus quando encontro dificuldades. Ainda assim, não me parece que isso tem qualquer efeito. Assim, quando as coisas acontecem, agora eu não oro a Deus porque isso é em vão. Deus está totalmente ausente no coração de tais pessoas. Na maioria das vezes, elas não buscam a verdade em nada que façam. Seguem apenas suas ideias, fazem o que querem. Então, existem princípios para suas ações? Definitivamente não. Elas veem tudo em termos simples e fazem o que querem. Quando as pessoas lhes comunicam os princípios da verdade, elas não conseguem aceitá-los, porque nunca houve nenhum princípio em suas ações. E Deus não está no coração delas, só elas estão. Acreditam que suas intenções são boas, que não cometem o mal,
que suas intenções não podem ser consideradas uma violação da verdade. Pensam que agir de acordo com suas próprias intenções é praticar a verdade, que agir assim é obedecer a Deus. Na verdade, Elas não estão realmente buscando nem orando a Deus nessa questão. não deram tudo de si ao fazer o que Deus exige, a fim de satisfazê-lo. Elas não têm esse estado verdadeiro, esse desejo. Esse é o maior erro na prática das pessoas. Se você acredita em Deus, mas ele não está em seu coração, isso não é tentar enganá-lo? E que efeito tal fé em Deus pode ter? O que você pode ganhar? E qual seria o sentido de tal fé em Deus? Amém. Amém. As palavras de Deus revelaram meu estado e comportamento. Quando eu desistia desses recém-convertidos, não orava nem buscava a verdade, nem discutia isso com minha líder. Agia cegamente por experiência. Lembrando que, quando regávamos os novos crentes e eles faltavam às reuniões por meses, nós os deixávamos ir. Então, se estes não voltassem, eu não deveria fazer a mesma coisa? Eu acreditava ter uma visão clara daqueles que não buscavam a verdade ou eram incrédulos. Assim, os delimitava e rejeitava com indiferença. Eu não orava nem buscava quando me sentia pouco à vontade. E não dei importância. Quando minha parceira o mencionou, só fazia o que queria. Eu tratava minhas noções e imaginações como princípios da verdade, achando que não poderia errar. Não dava importância às pessoas, não guardava Deus no meu coração. Eu era teimosa demais. Sim. Quando ficamos teimosos, não buscamos os princípios da verdade. Correto. eu julgava se os novos crentes tinham fé por virem para as reuniões, Pensando que, se não aparecessem por um tempo e não voltassem, poderíamos desistir deles. Embora não estivessem vindo às reuniões, eu deveria ter diferenciado entre os crentes verdadeiros e os incrédulos. Correto. alguns dos quais eu tinha desistido, relutavam em acompanhar parentes que esperavam que eles se convertessem. Mas seu coração não estava investido nisso. Não gostavam de ler as palavras de Deus nem de ir às reuniões. Alguns continuaram buscando fama, fortuna e tendências malignas. Não estavam interessados em seguir a Deus. Odiavam e resistiam a qualquer comunhão sobre as palavras de Deus. Essas pessoas odeiam a verdade por natureza, são inerentemente incrédulas. Quando essas pessoas não participam das reuniões, podemos deixá-las ir. Sim. Alguns, recém-convertidos, têm boa humanidade e fé genuína, mas não entendem a verdade nem o significado das reuniões porque estão só começando. Acham que só precisam crer em Deus no coração e que as reuniões não importam. Então acreditam que podem vir quando puderem, caso contrário, não comparecem. E alguns enfrentam dificuldades práticas, como conflitos entre o trabalho e os horários das reuniões, por isso não querem vir. O que devemos fazer é comungar e ajudá-los com amor em suas dificuldades. E usar as palavras de Deus para resolver suas noções, para que entendam a vontade de Deus de salvar o homem. E também adaptar os horários das reuniões às agendas deles. Certo. Eu não estava distinguindo entre sua situação real, nem seguindo princípios em meu dever. Eu não entendia a verdade. Fazia teimosamente as coisas do meu jeito, descartando uma alma após a outra sem qualquer cuidado. Eu estava cometendo mal, perturbando a obra de gerenciamento de Deus. Sim. Parecia que nenhum deles queria participar das reuniões. Mas nem todos os casos eram iguais. É fácil delimitar as pessoas sem saber da situação delas. É verdade. Deus pagou um preço incrível por cada recém-convertido, que aceitou a obra de Deus dos últimos dias. Os irmãos também compartilharam com amor o evangelho com eles muitas vezes. Mas eu nem busquei a verdade e os delimitei como pessoas que Deus não salvaria. Eu era insensata e arrogante. Não comparecer às reuniões não era um problema deles. Era porque eu não sabia o que eles estavam enfrentando. E eu não os estava ajudando nem apoiando como devia.
Também estava usando a afirmação de que Deus quer o melhor das pessoas, não o maior número delas, como desculpa para desistir dos recém-convertidos. Na verdade, o que isso significa é que o reino de Deus precisa de pessoas que têm fé verdadeira e amam a verdade. E Deus não salvará incrédulos, malfeitores nem anticristos. Sim. Mas julgava os recém-convertidos que faltavam às reuniões como pessoas que ele não salvaria. Estava interpretando as palavras de Deus erradamente. Eu não fornecia comunhão nem ajuda prática a eles. Não pagava um preço nem fazia o que devia fazer. Também não busquei entender se eles realmente se importavam com a verdade ou não, se eram realmente incrédulos. Eu só os rejeitei cega e unilateralmente. Se não tivessem podado e lidado comigo, eu não teria visto que estava arruinando a chance dessas pessoas de serem salvas. Verdade. Vi como meu comportamento havia sido odioso. Eu não conhecia os princípios, nem buscava. Só agia a partir do meu caráter satânico. Eram transgressões. Eu sabia que devia me arrepender e mudar, ou Deus se enojaria comigo. Verdade. Se seguirmos nossas ideias, em vez de buscarmos os princípios, não temos como saber quando agimos contra Deus. E as consequências disso são horríveis. Sim, são mesmo. Como uma líder de igreja, a vontade de Deus é que eu regue e alimente esses irmãos que são novos na fé. Que os ajude a resolver suas noções e problemas, para que eles conheçam a obra de Deus e criem raízes no caminho verdadeiro rapidamente. Mas eu estava fazendo o que bem queria. Eu não estava apenas seguindo meu próprio caminho. Eu era cega, guiando os cegos, desviando os outros. De modo que os irmãos também rejeitaram os recém-convertidos, arruinando suas chances de serem salvos. Eu estava cometendo o mal. Assustei-me quando vi quão sérias eram as consequências de fazer as coisas do meu jeito. Também odiei a mim mesma. Por que não orei a Deus nem busquei os princípios da verdade na época? Por que não pedi ajuda à minha líder? O que me levou a agir com tamanha fanfarronice? Orei a Deus e então li uma passagem de suas palavras. Deixe-me lê-la. Claro, estar em somente buscando a verdade pode-se alcançar uma mudança no caráter. Certo. Se em seu coração você realmente entender a verdade, saberá como praticá-la e obedecer a Deus, e naturalmente começará a senda de buscar a verdade. Se sua senda for correta e de acordo com a vontade de Deus, a obra do Espírito Santo não o abandonará, e você correrá menos risco de trair a Deus. Sem a verdade, é fácil praticar o mal. Você o praticará a despeito de si mesmo. Se você tem um caráter arrogante e presunçoso, então ser ordenado a abster-se de se opor a Deus não faz diferença nenhuma. Você não pode impedir, você não tem controle. Não faria isso de propósito, você o faria sob o domínio de sua natureza arrogante e vaidosa. Sua arrogância e vaidade fariam com que você desprezasse a Deus e o visse como um ser sem importância. Fariam você se exaltar, colocar-se constantemente na vitrine. Fariam você desprezar os outros, deixando apenas você em seu coração. Fariam você se achar superior aos outros e até a Deus. E no fim se sentaria no lugar de Deus, exigiria que os outros se submetessem a você, venerando seus pensamentos, suas ideias e suas noções como se fossem a verdade. Veja quanto mal é feito pelas pessoas sob o domínio da natureza arrogante e vaidosa delas. Amém. Amém. Eu tinha lido isso muitas vezes, mas fez sentido especial para mim nessa experiência. Eu não tinha servido como líder de igreja por muito tempo e não tinha nenhuma realidade da verdade. E eu também não entendia tanto os princípios da verdade. Mas eu me achava o máximo, como se entendesse tudo. Quanto aos recém-convertidos, eu só olhava para como eles agiam, não via sua essência. Eu achava que era especial. Por isso não orava, nem buscava, nem falava com minha líder. Nem aceitava o conselho da minha parceira. Eu era muito arrogante. Minha líder me criticou por não entender os princípios e não buscar aquelas verdades.
e ela estava certa. Sim. Há muitos princípios sobre como tratar recém-convertidos. Como o princípio de ajudar com amor, o princípio de tratar as pessoas de forma justa. Há também verdades sobre resolver suas noções e mais. Se eu tivesse tido o mínimo de reverência por Deus e não tivesse sido autoconfiante, mas tivesse considerado esses princípios, eu nunca teria sido tão teimosa e não teria perturbado o nosso trabalho. Concordo. Percebi que viver de acordo com meu caráter arrogante só me levava a cometer o mal e resistir a Deus. Eu me odiei ainda mais e senti que realmente merecia a condenação de Deus. Também jurei que buscaria a verdade para resolver meu caráter arrogante. Amém. Amém. Depois disso, li mais algumas passagens. Vamos assistir a um vídeo juntas. Certo. Deus Todo-Poderoso diz: em seu trabalho, líderes e obreiros da igreja devem dar atenção a duas coisas. Uma é fazer seu trabalho exatamente de acordo com os princípios estipulados pelos arranjos de trabalho, sem jamais violar aqueles princípios e nem basear seu trabalho em qualquer coisa que eles possam imaginar ou em qualquer uma de suas próprias ideias. Em tudo o que fazem, devem demonstrar preocupação pelo trabalho da casa de Deus, sempre colocando em primeiro lugar os interesses dela. Outra coisa, e isso é absolutamente crucial, é que em todas as coisas eles devem se concentrar em seguir a orientação do Espírito Santo e fazer tudo em observação estrita das palavras de Deus. Se você ainda for capaz de ir contra a orientação do Espírito Santo ou se seguir teimosamente as suas próprias ideias e fizer as coisas de acordo com sua própria imaginação, então suas ações constituirão uma resistência gravíssima a Deus. Como você deveria refletir sobre si mesmo e tentar se conhecer quando você fez algo que viola os princípios da verdade e desagrada a Deus? Quando você estava prestes a fazer aquela coisa, você orou a Ele? Alguma vez se perguntou como essa questão seria vista por Deus se fosse levada para diante dele? Ele ficaria feliz ou se irritaria se soubesse dela? Ele a detestaria? Você não buscou isso, buscou? Mesmo se outros o tivessem lembrado, mesmo assim você teria pensado que o assunto não era importante e que não contrariava nenhum princípio e não era um pecado. Como resultado, você ofendeu o caráter de Deus e provocou grande ira nele, até a ponto de ele desdenhar você. Essa é a rebeldia das pessoas. Portanto, você deve buscar a verdade em todas as coisas. Isso é o que você deve seguir. Se você tivesse buscado e examinado e visto a questão com clareza antes de agir, você não teria entendido isso melhor? Embora possa haver momentos em que o estado das pessoas não seja bom ou seja negativo, se elas solenemente levarem tudo o que estão planejando fazer para diante de Deus em oração e então buscarem a verdade com base nas palavras de Deus, elas deixarão de cometer quaisquer erros sérios. Quando praticam a verdade, as pessoas têm dificuldades de evitar erros. Mas se você sabe como fazer as coisas de acordo com a verdade quando você as faz, mas não as executa de acordo com a verdade, então o problema é que você não tem amor pela verdade. O caráter de uma pessoa sem amor pela verdade não será mudado. Se você não consegue compreender corretamente a vontade de Deus e não sabe como praticar, então você deveria se comunicar com outros e buscar a verdade. E se os outros também estão lutando,
Então vocês deveriam orar juntos e buscar de Deus, esperando o tempo de Deus, esperando que Ele abra uma saída. Você pode muito bem descobrir uma solução que lhe dê uma boa saída. E isso pode muito bem nascer da iluminação do Espírito Santo. Se no fim você descobre que, ao executá-la dessa forma, você cometeu um leve erro, você deveria corrigi-lo rapidamente. E então Deus não contará esse erro como um pecado. Já que você teve as intenções certas ao colocar essa questão em prática e esteve praticando de acordo com a verdade e simplesmente não conhecia os princípios claramente e suas ações resultaram em alguns erros, isso era uma circunstância atenuante. No entanto, hoje em dia, muitas pessoas confiam meramente em suas próprias mãos para trabalhar e em sua própria mente para fazer isso e aquilo e raramente dão qualquer consideração a estas perguntas. Essa maneira de praticar se conforma à vontade de Deus? Deus ficaria feliz se eu o fizesse dessa maneira? Deus confiaria em mim se eu o fizesse dessa maneira? Eu estaria colocando a verdade em prática se eu o fizesse dessa maneira? Se Deus soubesse dessa questão, Ele seria capaz de dizer: você fez isso de modo correto e adequado. Continue assim. Você é capaz de examinar cuidadosamente tudo o que faz? É provável que você use as palavras e as exigências de Deus como base para refletir sobre tudo o que você faz, ponderando se agir assim é amado ou desprezado por Deus, e o que os escolhidos de Deus pensarão quando você fizer isso. Como eles avaliarão você? Você deve continuar tentando entender isso. Se você sabe muito bem que esse assunto envolve seus próprios motivos, então você deve refletir sobre qual é seu objetivo ao fazê-lo, quais serão as consequências, se é para satisfazer a si mesmo ou a Deus, se fazer isso é benéfico para você ou para os escolhidos de Deus. Quando você passa mais tempo contemplando tais coisas, fazendo a si mesmo essas perguntas e buscando, seus erros diminuirão cada vez mais. Fazer as coisas dessa maneira provará que você é uma pessoa que busca a verdade genuinamente e que você é alguém que reverencia a Deus, pois está fazendo as coisas de acordo com a direção que Deus exige e de acordo com os princípios da verdade. Amém. Amém. As palavras de Deus são muito claras. Sim, são sim. mesmo. Sim, suas palavras me deram uma senda de prática. Líderes e obreiros devem trabalhar estritamente de acordo com os arranjos de trabalho e princípios, e sempre devem garantir que estão seguindo a orientação do Espírito Santo. Também devemos orar e buscar no nosso dever e manter um coração de reverência a Deus, não seguir nossas ideias, noções ou experiências anteriores, e nem fazer só o que queremos. Sim. Não podemos acreditar cegamente em nós mesmos, devemos buscar os princípios da verdade. E quando não entendemos algo, devemos buscar e comungar com os outros para entendermos os princípios antes de agirmos. Essa é a vontade de Deus. Exatamente. Amém. Certo. Essa experiência me ensinou uma lição. Se Deus não tivesse estabelecido as coisas e levado minha líder a me criticar, eu ainda não entenderia quão sérias seriam as consequências das minhas ações. Então disse a mim mesma que buscaria a verdade e cumpriria meu dever conforme os princípios. Amém. Mais tarde, alguns novos membros deixaram de vir às reuniões, e eu não ousei fazer suposições nem rejeitá-los casualmente. Oferecemos apoio a um desses membros muitas vezes e também discutimos sua situação com a nossa líder. Verificamos que ele era um incrédulo e o deixamos ir. Havia também uma irmã que tinha acreditado em Deus por poucos anos, que gostava de ler as palavras de Deus e se esforçava em seu dever.
E quando ela leu as palavras de Deus, que julgam e expõem a corrupção das pessoas, ela se comparou com elas e achou que ela era muito corrupta e estava prestes a desistir. Comungamos com ela as palavras de Deus, para que ela visse que a salvação de Deus é para aqueles de nós corrompidos por Satanás. Que Deus entende nossas dificuldades e fraquezas como uma mãe. E que, contanto que não desistamos na nossa busca pela verdade, Deus não desistirá de nós, pois Deus salva o homem na medida do possível. Os olhos dela encheram-se de lágrimas quando dissemos isso, e ela pôde sentir o seu amor. Nós a ajudamos algumas vezes e agora ela voltou a se reunir normalmente. Graças a a Deus. Deus. Maravilha. Essa experiência me mostrou as intenções sinceras e o amor incrível de Deus para salvar o homem corrupto. E por meio do julgamento e castigo das palavras de Deus, ganhei algum entendimento do meu caráter arrogante. E vi o perigo e as consequências de cumprir meu dever do meu jeito. Finalmente ganhei alguma reverência por Deus. Graças a Deus. Agora posso cumprir meu dever de acordo com os princípios graças à orientação de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.